Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Unicast, o podcast da Única Terapias. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana sobre cuidador de idosos. E antes, eu preciso que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Vanessa? Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto realmente muito importante. É um curso que muitas pessoas querem se profissionalizar nessa área, mas também é um assunto que é muito bom a gente aprender, saber lidar, saber o que fazer, né, com os nossos queridos velhinhos, os nossos idosos. E estamos com ela, expert no assunto, a Deise. Ela é professora, ela dá única desse curso de cuidadores de idosos e ela é enfermeira. Tem um trabalho muito lindo, cuida com muito amor de todos, né, Deise? Obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Imagina, o prazer é meu. Vamos falar desse assunto tão Claro. lindo, especial, importante, né? Que precisa... e tão sério, né? Muito. Eu sou suspeita para falar. É um assunto que eu gosto muito. Venho lidando com esse contexto, esse assunto, esse cuidado há muito tempo. Então, estou aqui aberta para tirar qualquer dúvida. Então, vamos lá. Complementar esse curso. Maravilhoso. E a Deise, ela trabalha, né, Deise, num hospital, enfermeira-chefe, né, da parte lá na ala de psiquiatria, né, Deise? Isso. Que não é mole, não. Nós estivemos lá, né, André? A única, a gente participou de um evento lá, né, levando nossos massoterapeutas para cuidar, né, ao convite da Deise. Eu achei muito legal, porque especialmente para cuidar dos enfermeiros, né? Que foi na semana da enfermagem, então nossos terapeutas, massoterapeutas foram lá para estarem lá cuidando um pouquinho dos enfermeiros que cuidam tanto, que precisam tanto desse carinho, né? Exato. Eles gostaram? Adoraram. E muito. Pediram o bis, falaram quando vai ter novamente. Eu falei, calma, eu vou organizar. Né, lá eu fico responsável por toda essa organização de treinamento, não só pela equipe num todo, mas no treinamento, na capacitação da equipe, e organizo esses eventos, né, porque eu tenho que me preocupar com eles. Quando a gente fala no cuidar, esse cuidar, o significado do cuidar, ele é muito amplo. Porque o cuidar, ele envolve, né? A gente pensa no cuidar já desde o bebezinho, quando a gente pensa no bebezinho, e a gente pensa no adulto, e a gente pensa no cuidador profissional também, porque eles estão lá para cuidar. E aí, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida, né? Porque eles Exato. também precisam de cuidados. Eu acho que cuidar envolve tudo, né? Desde o nascer até o envelhecer. E o morrer, a gente precisa, até para morrer, a gente precisa de cuidados. É verdade. Né? Então, o cuidar, ele é muito amplo, ele tem um significado muito grande, né? E tem essa importância em todas as fases, e em especial o idoso, porque o idoso é aquela fase um pouquinho, vamos dizer, mais delicada. Né? A gente considera que a criança e o idoso é uma fase mais delicada, e ele precisa dessa atenção, desse preparo melhor para o cuidar. E aí, só para finalizar a questão da equipe lá do hospital, eles pediram um bis da Única, gostaram muito, e foi também um processo de cuidar com eles, né, do cuidando de quem cuida, e a Única faz parte desse processo agora também. Ai, que legal. Eu gosto muito de dizer, a gente tem que estar bem para poder cuidar de alguém. Sim. Né? Não adianta, como eu vou poder cuidar de alguém se eu estou nervosa, triste, chorando, com pânico, com ansiedade, né? Ou cheia de dores. Então, a gente tem que estar bem para poder cuidar de alguém, fazer enfim, um bom tratamento, uma boa terapia, uma boa massagem, né? E dar uma atenção, olhar nos olhos, a gente tem que estar bem, né, Deise? Exatamente. E aí, que bom saber disso, que a gente fez parte um pouquinho disso, né? E aí, vamos falar então um pouquinho sobre os idosos. A questão dos idosos é um assunto realmente bem delicado. Uma coisa que a gente escuta lá na Única, às vezes as pessoas falando, às vezes quando vai alguém mais velho, né, com uma certa idade, na hora da terapia ali, as pessoas às vezes choram, falam assim, poxa, eu não tenho com quem falar, fazia tempo que eu não conseguia me abrir, isso que eu tô aqui te contando, eu nunca contei para ninguém, porque ninguém tem paciência de me ouvir, né? Isso é algo que eu acredito que você deve ouvir muito, né? Sim, com certeza. Inclusive, essa capacitação, esse aprimoramento de se aprender como cuidar do idoso envolve isso também. Porque envolve você criar empatia, resiliência e solidariedade. Então, entender esse processo de cuidar, se entender para poder entender o próximo. E aí eles têm, né, essa carência, porque é uma fase que eles vão percebendo tudo
tudo tá passando e no corre-corre das pessoas próximas, às vezes não estão tão próximas assim, e aí eles sentem essa carência. E como lidar com essa carência? Também tem ferramentas para trabalhar e lidar com essa carência, que é um recurso que eles procuram muitas vezes, né? Não só para o próprio idoso, como para quem vai cuidar desse idoso. Porque a gente fala no tema, né? Cuidador de idosos. Você acha que é só o profissional cuidador de idoso, né? Que cuida, que faz isso profissionalmente, mas é o familiar que cuida. Às vezes o familiar ele não é preparado para isso, né? Ele cuida como um filho que está cuidando, né? É legal ele também ter esse conhecimento, né? Não profissionalmente, mas para saber lidar com isso e com as situações, né? Porque eu imagino que no curso ele vai aprender várias formas de cuidado, de tratamento, primeiros socorros, um monte de temas que tem ali, né? Sim, eu até indicaria fazer esse curso não só para quem quer atuar como profissional da área, mas também, né, pensando no familiar, no próximo. Às vezes a gente até pensar no companheiro. Hoje a gente vê muito casaizinhos, né, casais de idosos juntos, e aí esses casais, um fica preocupado assim, como é que eu vou cuidar, né, um do outro? E essa parceria pode existir nessa capacitação, ou até mesmo eu brinco lá em casa que é para minhas filhas, vocês vão fazer uma capacitação de cuidador de idosos, porque quando eu ficar, eu quero vocês bem capacitadas e habilitadas para cuidar de mim. Então, até as minhas filhas eu incentivaria a fazer esse curso. Então, é verdade. É para a vida, é para a vida. Né, a gente coloca para um âmbito profissional, que é possível, claro, mas também até para um momento pessoal, para aprimoramento próprio, né? É super válido. É verdade, viu, André? Então faz esse curso para cuidar de mim. Não, se Deus quiser, eu vou estar muito bem. Ou você passa, então. Sim. Eu vou estar melhor. Mas é bem por aí. Agora eu até lembrei, quase todos os dias tem uma cena tão linda lá na Única, lá na frente, na unidade lá de Santos, tem um prédio na frente. E tem um casal, eles são até japonesinhos, tem um casalzinho tão lindo, é a coisa mais linda. Eu paro tudo que eu tô fazendo pra ficar olhando, sabe? Ela tem mais, como é que fala? Dificuldade. Mais dificuldade, ela anda bem devagarinho. Nossa, aí ele desce todos os dias com ela, aí ele dá a mãozinha pra ela, bem devagarinho. Aí ele coloca ela sentadinha na muretinha, ele pega os braços dela e começa a chacoalhar, e faz assim, e vai pra trás, pra frente, aí ele conversa com ela. Nossa, é a coisa mais linda, é a coisa mais linda de ver. Até brinco com ele lá, André, nós amanhã. Companheirismo, né? Então, eu acho que isso daí é o mínimo, né? E claro que isso daí não é nada, né? Perto do que acho que vai aprender numa capacitação dessa. Mas que nem primeiros socorros, gente. Primeiros socorros é algo que tinha que ser aprendido na escola, né? Sim. Certo. Porque uma criança pode ver um pai e uma mãe passando mal dentro de casa. Sim. Então, acho que primeiros socorros é algo que para todo mundo, né? É a base. É a base não só do curso, como para qualquer conhecimento. Quando a gente pensa no processo de cuidar, é a base, porque na emergência, e a gente sabe que hoje a demanda emergencial é muito grande. Então, para você ligar para o SAMU e pedir um socorro até ele chegar, você pode fazer ter todo um conhecimento de preparo nesse pré-atendimento, para quando o socorro chegar, você já deu uma sobrevida para essa pessoa, para esse idoso. Então é importantíssimo saber toda essa habilidade. Saber toda essa técnica, são manejos e técnicas, mas que não são difíceis. Não são difíceis. Não são difíceis de se aprender, muito fácil, né? E é importantíssimo em todos os aspectos. A gente estava numa roda de amigos e surgiu um papo desse. Aí ele falou, eu não quero aprender isso, parece que eu tô atraindo isso, sabe? Eu falei, não é atraindo, né? Você tem que se preparar pro pior e esperar o melhor, né? Você tem que estar preparado para aquela situação, para tentar resolver na hora. Então, quanto mais conhecimento você tem, né? Não, e às vezes, melhor. Não necessariamente só pensando nos cuidados em casa, com um pai, uma mãe, um filho, enfim. Mas às vezes a gente tá na rua. Uma vez uma amiga minha estava me contando que foi uma cena horrível que eu vi hoje. Nossa, uma pessoa, ela estava comendo num restaurante e uma senhora ao lado dela, na mesa ao lado, engasgou. E aí ela tava roxa ali, começou aquele tumulto, mas ninguém fazia nada. Ninguém sabe fazer nada. E só ficava, chama pra não sei quem, liga pra não sei o que lá. E ninguém fazia nada. E ela lá engasgada. Então, ou seja,
Pode acontecer com qualquer um do nosso lado, com uma pessoa desconhecida. Se a gente sabe, né, fazer alguma manobra ali, Sim, por já exemplo, socorre. por exemplo, quando a gente pensa numa parada, então alguém que não está respirando, não tem batimento cardíaco nenhum, né? A cada 1 minuto que você não consegue tentar fazer algum manejo para dar uma sobrevida para essa pessoa, vai complicando mais e ela vai ficando mais, possivelmente, não trazendo a vida de volta, ou ele vai ficar com comorbidades, então vai ficar com deficiência, sequela, né? cheio de sequelas, né? Então, quanto mais rápido você prestar um socorro, mais tem a chance tanto da vida quanto de não gerar sequelas para essa pessoa que está necessitando do socorro. A né? regra é essa, então, a 1 minuto. A cada 1 minuto você vai perdendo 10%, e esses 10% em 1 minuto vai se perdendo de gerar uma comorbidade ou uma sequela se você não prestar nenhum socorro. E são técnicas simples, né, que o curso pode trazer e que você pode ser leigo, falar assim, eu sou despreparado, não sou da área. Não, é possível quem não é da área aprender esse manejo que pode salvar muita vida. Você falou assim, quem não é da área. Quem que pode fazer esse curso? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. E a pessoa que quer se tornar um profissional e a pessoa que não quer se tornar um profissional é o mesmo curso? Não, mesma para carga se tornar horária? um profissional, ele precisa pelo menos ter o 2º grau completo. Né? Para fazer o cuidador de idosos. Para se tornar um profissional, ele precisa ter esse ensino médio completo. Mas outras pessoas que não têm o ensino médio podem fazer para aprimoramento próprio. Né? Para os conhecimentos desses para prestar o serviço que você prestar, precisa ter certificação. Isso. Legal. Então qualquer pessoa pode fazer. Pode. Cada uma no seu quadrado ali, né? Exato. Profissional ou não profissional. Sim. Bacana. E aí, assim, geralmente, outra coisa também, as pessoas que querem que cuidar, por exemplo, que nem essa semana um amigo meu, até te falei, né? Um amigo meu, ele colocou lá no grupo, alguém tem recomendação de cuidador de idoso, porque eu tô precisando aqui pro meu pai, enfim. Então, ou seja, as pessoas buscam realmente pessoas capacitadas, né? Pelo menos a maioria, quem pode, eles buscam pessoas capacitadas para cuidar de um idoso, né? Ou seja, então é importante saber disso, que existe um curso, né, que tem essa qualificação para capacitar alguém para isso, né? Isso, o que acontece? Hoje as famílias pensam assim, se eu não tenho alguém capacitado, que é melhor porque dentro de casa, se você contrata um profissional para cuidar, esse idoso ele se sente mais confortável dentro de casa. E se não tem essa opção, ele vai ter que institucionalizar. E hoje a maioria das famílias não querem institucionalizar, né? Porque cria uma distância maior, cria um desconforto maior nesse idoso, nesse ente querido. Então hoje se procura muito mais profissionais, pessoas que têm conhecimento e capacitação para cuidar desse idoso na própria residência, dentro de casa, do que institucionalizar no caso. Entendi. Hoje é a realidade muito grande, principalmente aqui na Baixada Santista. Porque aí as opções, com essa qualificação, as opções seria, ela pode trabalhar assim, como é que fala? Em domicílio, né? Isso. Particular. Autônomo, né? Autônomo. Ela pode trabalhar, então, numa instituição, numa casa de repouso, né? Sim, até em hospitais. Em hospitais, sim, é verdade. Sim. É mesmo, tem gente que pede para acompanhante, né? Para acompanhante. Isso, quando tá internado. Já vi isso também. Foi o caso do meu sogro também, ele ficou, né? Ele tinha câncer, ele faleceu por câncer e nós contratamos uma cuidadora para ficar no hospital, porque o cuidador ele dá aquele, né, dentro do hospital, nós sabemos que tem aquela demanda grande, né, tem os profissionais, mas são os profissionais com um dimensionamento fixo, responsável por todos que estão ali. E aí, se você consegue direcionar alguém, um cuidador, para ficar com aquele ente querido no hospital, ele presta um cuidado melhor. Então, na hora de um banho, na hora de ofertar alimentação, né, todos esses cuidados, ele pode dar uma dedicação maior. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente contratou um cuidador de idosos para ficar com meu sogro, mesmo ele estando no hospital. E hoje muitos familiares fazem isso também, porque sabe que consegue dar uma atenção maior. Sim. E aí, como tem esse conhecimento, sabe quando, às vezes, apertar o botãozinho lá do socorro, tem alguma coisa errada aqui. E aí consegue também saber... Na verdade, ela vai fazer o papel de um familiar que não pode estar ali no momento, né? Exatamente. Só que... tecnicamente é melhor que um familiar, né? Pelo conhecimento que ele tem, né? O familiar tem aquele amor, o cuidado, mas conhecimento, né?
entra num cuidador, né? E o cuidador, ele não precisa ser necessariamente enfermeiro da área da saúde para fazer esse curso. Não, de forma alguma. Mas uma enfermeira, ela é uma cuidadora. Ela é uma cuidadora. Porque ela tem todo o know-how. Exatamente. Entendi. Assim, na verdade, até quem é enfermeiro já, quem é da área da saúde, já tem esse conhecimento técnico do que é abordado nessa capacitação. Né? Então, ela pode atuar como cuidador. Mas também. O cuidador, o que ele faz exatamente? Ele aplica, por exemplo, injeções, essas coisas? Não, isso aí seria parte da enfermagem, né? Medicação, assim, ele pode administrar medicação via oral, que a gente chama. Então, um comprimido, uma cápsula, né? No caso de insulina, hoje está liberado, tá? A insulina, a aplicação de insulina, e desde que ele receba essa capacitação. Então, por exemplo, alguém que cuida de um idoso de forma informal, né? Cuidei de idoso muito tempo e vai lá e não faz um curso, uma capacitação. Ele não pode fazer essa aplicação. Quem já faz o curso, tem a capacitação, ele já pode direcionar, né, um insulino, porque o próprio posto de saúde, o próprio SUS, ele fornece todo o equipamento e até às vezes eles dão essa capacitação para que o cuidador aplique e faça essa aplicação no idoso, né? Agora, a medicação endovenosa, né, intramuscular, injeção, aí o cuidador já não pode direcionar, seria alguém da área da saúde mesmo. Né? Mas todo outro processo, cuidar de um curativo, se o idoso tem uma ferida, o cuidador pode fazer, ele aprende a fazer isso no curso, né? A reconhecer quando tem as patologias, as doenças crônico-degenerativas, né? Por exemplo, às vezes o idoso ele tá agressivo, ele tá agitado, e é por conta de alguma doença crônico-degenerativa, se aprendido isso no curso também, saber como lidar, né? Quais são as sequelas, as consequências e como lidar com essas patologias crônico-degenerativas que muitas vezes falam assim, ele tá agitado, ele tá agressivo, e as pessoas classificam só dessa forma, ele é muito agressivo, causando isso, muito né? irritado, e tem uma causa para isso, e tem né, ferramentas para lidar com isso. Fico imaginando um cuidador de idoso que é terapeuta, naturopata, né? Usar as técnicas da aroma, cromo, floral, as massagens nessa profissão. Nossa, né? perfeito. Imagina o trabalho, o excelente trabalho que ela vai fazer, né? Sim, imagina você ser cuidador de idoso de um idoso, né? E fazer uma massagem nele, por exemplo. Sim, e saber numa situação dessa para acalmar, para amenizar a dor. Saber a massagem que vai fazer, se tem contraindicação. Nossa, muito bom, hein? O massagista aprende, né? O massoterapeuta aprende isso. E, nossa, nem falha. E são orientações que eu dou, indicações que eu dou no curso, porque, por exemplo, nós temos a temática dentro do plano de curso sobre cuidados paliativos e práticas integrativas. E nessa temática é orientado, né, o cuidador, a importância de se aprimorar nessas outras práticas integrativas, porque vai fazer um diferencial para ele, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? São conhecimentos que ele tem, que ele pode aplicar em todo esse processo do cuidado. Sim, ou seja, acelera o processo de acalmar, de melhorar, de tratar, enfim, de cura ali, né? Te dá mais ferramentas. Sem dúvida, e de forma natural, sem efeitos colaterais, né? E além disso também, é claro, né, o cuidado pessoal, igual você falou, porque... enfim, eu acredito muito em energia, então a partir do momento que a gente está cuidando... Nossa, eu ia falar isso. Já sei que você vai falar. Eu foco muito nisso. Então, a partir do momento que a gente está cuidando de alguém doente, de alguém necessitado, né? Seja como você queira chamar... Na casa de alguém que também tem uma energia, né? Na casa. Então, é muito importante a gente também ter esse cuidado energético, de proteção energética, né? Então, para quem acredita nisso... Então, tem terapias integrativas para tratar isso. No caso, floral, eu fazendo a propaganda aqui, mas é que não tem como. Não tem como. Então, tem floral para isso. Do profissional, ele vai tratar a pessoa, mas vai se cuidar energeticamente, né? Principalmente, Sim. né? E não acaba o dia, ele tá ali todo sugado, né? Isso. Não e também a questão emocional, né? Porque não é fácil. Não é fácil. A gente sabe. Então, assim, imagina, segurar, tirar da maca e levar pro banho. O idoso chega um momento que ele vira um neném, né? Só que um neném de 90 quilos, né? O meu neném tem 15, já é difícil carregar ele no colo com 3 anos se mexendo. Imagina um neném de 80 quilos pra você. Um neném que é cheio de crenças e valores e que aquelas crenças e valores ainda estão enraizadas. Então, aquele querer, eu não gosto de comer assim, eu não gosto de comer isso.
eu não gosto de fazer isso, aquilo outro, e que às vezes é necessário ser feito pela condição, né, que ele está, e aí você tem que trabalhar todo esse convencimento, esse psicológico também, né? Então, que é outra parte que faz do plano de curso, né? O cuidando de quem cuida, então você se preparar nesse aspecto também, de você trabalhar a resiliência, né? É importante para você conhecer esse processo e saber lidar com esse processo, porque realmente não é fácil, porque essas crenças e valores não tem como mudar, diferente do bebê que ainda não tem, o idoso ele já tem esse querer, né? Sim. E olha, digo mais, o lidar com a família do idoso. Também. Ainda tem isso, né? Esquecemos desse Não, detalhe. verdade, é isso que eu falei, você tá numa casa, né? Que se tem uma pessoa doente, não tá com uma energia muito boa, enfim. Então não, mas é no trato mesmo, né? Ali dos... Tipo, a pessoa se realmente ela confia em você, no que você tá falando, se ela tá sendo agressiva, enfim. Tem toda essa questão de lidar... O trato com pessoas, né? Então acredito que isso tudo faz parte, né? Nossa, importantíssimo você ter comentado isso, Vanessa, porque o que acontece? Às vezes a família, o cuidador que tem esse preparo, esse conhecimento, né, em atuar como cuidador, ele consegue ter melhores argumentos de convencer a família por que precisa trocar uma cadeira. Por que eu preciso trocar a cama? Por que eu preciso comprar todos esses utensílios ou itens necessários que vai ajudar no conforto desse idoso? E ele consegue ter esse argumento com a família, porque vai ter que lidar com a família também. E aí simplesmente chega alguém de fora, que você inclusive, né, contratou, está pagando. E tá te dando ordens. E vai falar assim, pô, como assim eu tenho que mudar essa cama? Ela tá usando essa cama há anos. Pois então. Ela usa esse utensílio há anos. Como assim eu tenho que mudar a escova de dente, que ela gosta dessa escova de dente ou dessa marca específica? E aí você consegue, tendo um conhecimento técnico, você consegue ter argumentos e explicar para a família por que é necessário aquela troca. E trazer todo esse conhecimento que ele vai ter. Vai falar assim, é por isso, por conta disso. E explicar para o familiar, e você consegue também ter essa harmonia, porque muitas vezes tem que trocar utensílios, itens necessários para esse cuidar. E aí ele consegue ter... esse argumento, tendo conhecimento, porque se você não tem conhecimento, você vai falar assim, tá bom, você vai ter que trocar essa escova, ela usa essa escova esse ano, há anos, e aí, vai trocar como assim? E aí você fica com aquela cara assim, pô, o que eu vou falar pra esse familiar? Exato. Né? Eu até construí, nesse decorrer dos anos que eu fui aplicando ministrando esse curso, eu fui ajudando os alunos a criar um diário, que é importante, porque o que acontece? Quando o idoso está institucionalizado, tem um prontuário. Ele vira um paciente e tem um prontuário. E aí, quando cuida na residência, ele pode ter esse, entre aspas, prontuário. Mas é o quê? É um diário, onde você coloca lá tudo que foi feito. É até respaldo para o próprio profissional. Tá aí uma outra dica que é interessante, né? Para quem pretende ter essa capacitação. Ter um diário, né? O diário do idoso, em que anota o que foi feito, se teve alguma intercorrência. O idoso teve uma queda. Muito importante isso, né? O idoso teve uma queda. O idoso abriu uma feridinha no calcâneo, né? E aí é importante fazer esse registro. Comeu, não comeu. Comeu ou não comeu. Né? O intestino funcionou. Recusou o remédio. E aí posicionar isso familiar, dar uma segurança para o familiar também. Né? Nesse sentido, realmente ele está preocupado, ele está anotando, ele está registrando, e registrar a importância. Isso que você falou, realmente ele está preocupado, eu acho que a gente falou, o pré-requisito para ser cuidador de idosos é o 2º grau, mas tem que gostar de gente, né? Tem que gostar. Porque se a pessoa fizer só pelo dinheiro, não dá, né? Não vai fica, longe, não né? Vai longe. Não orna, né? Não porque né, você tem que adorar aquilo que você está fazendo, né? Cuidar da pessoa. Eu imagino a outra parte, o outro lado, né? Quando o idoso falece. Como deve ser pro cuidador também, né? Essa perda, é uma perda, né, para ele, né? Tanto tempo ali, né? Cria esse vínculo, né? Cria esse vínculo, não tem Mas como. o cuidar, eu acho que da pessoa é fundamental para isso, né? E mais uma coisa, mais uma vez, volto a falar da família. Avisar a família, falar para a família como foi, a família acreditar ali no que aconteceu, no que você está falando, por que você não salvou, né? Não podia ter feito isso ou aquilo. Nossa, realmente... Tem que estar muito bem preparado. Tem que estar muito bem preparado, gente. Não é brincadeira, não. Então, que bom, né, que tem essa qualificação. E isso é muito sério. É muito sério, a gente está lidando com vidas, né? Sim. Com vidas de uma pessoinha tão delicada agora.
né? E aí ele, adorei saber essa parte aí das dicas que ele pode estar dando. Também tem a questão também da posição da cama, né? De deitar muito tempo. Sim, é importante também, uma atuação importante, que é o quê? O idoso, ele tem a pele muito delicada, né? Muito fina e delicada, então, além da hidratação, tem idoso que tem o hábito de deitar e ficar naquela posição o tempo que ele adormece, né? E o idoso, ele adormece mais vezes no decorrer do dia, então ele tira o soninho, né? Ele dorme às vezes até tarde, ou quando acorda cedo ele tira aquele soninho depois do almoço, um soninho à tarde, então ele tem um período maior deitado. E por essa pele ser fina, delicada, se ele ficar muito tempo numa posição, se abre ferida, né? Porque é o atrito da cama, do objeto com a pele do idoso e vai abrindo feridas. E às vezes tem idoso que tem um monte de ferida e dá o aspecto de, não teve cuidado. E não deixa de ser uma ausência do cuidado. Porque é uma atuação simples que é o quê? Mudar ele de decúbito. Às vezes ele vai reclamar, porque ele tem uma posição que ele gosta mais, né? Mas essa atuação tem que ser feita. Então, coloca ele de ladinho um pouquinho, volta para a posição dorsal, muda de lado, fazer essas mudanças, tem que né, ter de um acompanhamento, né? para que não abra ferida. E isso já é um processo de cuidar, é uma preocupação que o cuidador tem que ter. Sim. Não, e é um cuidado que às vezes o familiar não tem, ele nem sabe disso, não é que não tem por mal, ele não tem conhecimento, ele ignora isso, né? Porque mais às vezes assim, não, ele gosta sim. Ele gosta sim, quer eu quero fazer o que ele gosta. É isso. Come um docinho, come um brigadeiro, e o cara é diabético. Isso. E essa atuação do profissional que é importante, porque aí o profissional vai explicar, mas tem que ser mudado, eu sei que ele gosta sim. O porquê daquilo, perfeito. Mas tem que ser mudado, por isso tem uma, né? Conhecimento é tudo, né? Explicar. Explicando, tendo base no que você está falando, né? Exatamente. Não, com certeza. E isso daí também acredito que deve acontecer, que nem, por exemplo, o curso ele é de cuidador para idosos, né? Esse o nome, né, do curso, cuidador para idosos. Mas isso daí acredito que deve ser muitos cuidados iguais, por exemplo, para uma pessoa mais nova que sofre um acidente, que agora está impossibilitada. Também poderia estar, seria uma mesma pessoa a ser contratada para estar acompanhando alguém, seria com essa capacitação também. Sim, esse conhecimento gerais, né, a parte de conforto, higiene e conforto, que a gente chama, então, de uma alimentação, de um banho, uma dificuldade de vários tipos de banho que é possível, né, não só o banho de aspersão que a gente chama, que é o banho do chuveiro, mas um banho na cama, no leito. Também se aprende toda essa técnica que é possível ampliar não só para o idoso, como qualquer pessoa, né, que necessite desse banho no leito, que não consiga ir sozinho tomar um banho. A oferta de alimento com as pessoas com mais dificuldades, né? Às vezes não é nem idoso, tem um jovem, por exemplo, como você mesmo falou, Vanessa, que eu trabalho, né, numa internação psiquiátrica, e mesmo a pessoa nesse aspecto não é idosa ainda, mas tem, né, uma dificuldade na cognição que não consegue nem se alimentar sozinho. Então, essa atuação, esse conhecimento técnico do cuidar também ajuda nesse processo, não só para o idoso. É porque como é idoso no sentido assim, porque nessa capacitação a gente vai conhecer as doenças crônico-degenerativas que são voltadas para o idoso, essas nuances que são específicas do idoso, né? A mudança de pele, toda a mudança biológica que acontece e como lidar e como cuidar nesse processo. Entendi. Mas dá para se ampliar, sim, com certeza. É mais abrangente, né? Sim. Que ninguém tá livre. A parte de primeiros socorros. Não é só para idosos. Primeiros socorros, que nem você comentou, é importante a gente aprender já na escola isso, no primário. Então, é algo que você pode ampliar para a sua vida. É um conhecimento que você tem para a sua vida. Esse módulo, né, primeiros socorros, a gente tem na Única até separadamente, né? A pessoa que quer, né, fazer só o curso, esse workshop, curso de primeiros socorros. E é bem por aí. Infelizmente, não são nas escolas já que é ensinado. Então, mas é possível, existe um curso só para isso também. Mas é muito bom saber também dessa questão que é mais abrangente, não é só para cuidar de idoso, né? Infelizmente, hoje em dia a gente escuta, existem doenças que do nada vai degenerando, vai parando de andar, enfim. Existem os acidentes, que ninguém tá livre, né?
Então, ele abrange mais, né? Sim, é tão amplo que só para você ver, quando uma turma que eu acompanhei, tinha um rapaz que ele era administrador, então ele já era graduado, e na hora de perguntar assim, por que você está fazendo um curso, né, de cuidador de idosos? E ele relatou assim, esse é o meu público, então ele tem uma empresa que trabalha com esse público e ele queria conhecer esse processo justamente para ter argumentos para esse público. Então, nem como é que ele vai, se é um cliente dele e ele vai questionar que tem que fazer uma mudança para o idoso se ele não sabe o porquê. O porquê, Então, ele fez a capacitação, o curso de cuidador de idosos para ter esse conhecimento. Legal. Então, para demonstrar o quanto é amplo, como qualquer pessoa pode fazer esse curso, não só quem quer se profissionalizar para trabalhar nessa área. Não, exatamente. A gente falando aqui, só para a pessoa ter esse conhecimento já é muito bom, né? Muito válido. Em qualquer área que você trate de pessoas, né? Faz muito sentido isso, né? Sim. E que nem a gente tá falando, não é nem só para isso a nível profissional, mas todo mundo deveria saber, pelo menos esses primeiros socorros emergenciais aí. Isso daí, tem coisa que eu não sei, eu quero até fazer. Com certeza, tem que fazer. Tem coisa que eu agora me deu até um negocinho aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que aprender mais. Porque realmente ninguém tá livre de passar por situações, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vê muito nos jornais, né? Nas reportagens por aí, criança quando engasga. E as mães ficam desesperadas, aí liga para emergência, para o SAMU, liga para o bombeiro, vai no vizinho, porque não sabe o que fazer. E em alguns casos eu já vi que o bombeiro pelo telefone instruiu. E deu certo. Só pelo telefone, imagina você se preparando, né? Sim. Exatamente. Como vai fazer sentido isso, né? Muito sentido. Foi um online aí. E no caso, assim, o cuidador, a pessoa que quer se tornar um cuidador profissional para trabalhar com isso, ele consegue atender quantas pessoas ao mesmo tempo? Porque ele vai ficar na casa de uma pessoa fixa. Aí ele consegue pegar um outro paciente se ele quiser aumentar o ganho dele. Sim. O que ele consegue agregar nisso? Sim, a carga horária é ele que vai fazer. Se for num processo autônomo, né? Se for numa instituição, aí tem horário. Ele é contratado pela empresa, né? Para aquele horário. Mas se for de forma autônoma, aí vai depender da demanda, da necessidade daquele familiar que está contratando. Então, eu preciso de um cuidador para 6 horas. Então, ele pode fazer 6 horas, né, no mesmo dia, 6 horas em um, 6 horas em outro. Ou, às vezes, por exemplo, na escala 12/36. Né? Então, ele pode fazer 12 num dia numa casa, folga e no outro dia no outro. Ele que faz, aí ele tem que analisar a demanda e quanto aquela demanda é possível para ele também, mas ele pode trabalhar em vários horários. Tem, por exemplo, situações noturnas, muitos familiares contratam cuidadores de idosos para o período da noite, noturno, né? Faz a carga horária de 12, né, à noite, às vezes trabalha numa noite em um, noite em outro, e quando é noturno, os familiares exigem que seja um cuidador com capacitação, porque aí precisa de conhecimento. Sim. Vai estar à noite, precisa desse respaldo, né? Durante o dia é mais fácil qualquer outro acesso de socorro. À noite tem essa dificuldade maior. Então, porque eu fico imaginando, são N casos e situações, né? Às vezes é o idoso que mora com o familiar, e o familiar trabalha, não tem tempo. Às vezes é um idoso que mora sozinho, às vezes nem tem outro familiar, né? Então são várias situações ali, né? Só para vocês terem noção, quem é da área da saúde, no caso como eu, nós contratamos muitos cuidadores de idosos. Por quê? Nós trabalhamos em escalas malucas, né? Como o pessoal fala, nesse 12/36, à noite, 12/36, de dia. Muitas vezes tem duplo vínculo, e quando tem duplo vínculo, ou seja, não tem como ficar com o familiar. Então eu tenho uma mãe idosa, eu tenho um pai idoso, e aí? E nós mesmos recorremos a esses cuidadores para ficar com nossos familiares. Seus familiares. Então, muitos profissionais da saúde recorrem ao cuidador de idosos. Ao colega. Porque sabe que o cuidador tem o conhecimento necessário para isso, e recorremos a isso porque trabalha nessa escala maluca. Acho que... E também tem a questão, né, que vocês estavam falando aí de exemplos, por exemplo, aquela família que vai viajar, né, aquela pessoa que tem que viajar a trabalho, ficar uns dias fora, então precisa só para aqueles dias, né, de um cuidador. Tem esse caso também. Contrato esporádico, né, que ela falou, o autônomo, né. Isso. Sim. Por um determinado período, né, a família vai se ausentar, às vezes vai viajar a trabalho, né, tem pessoas que viajam a trabalho e não tem quem deixar, e contrata esse profissional para estar cuidando do familiar. Porque ele não pode ficar sem, né? Não, o campo... Tem casos... É grande o campo. É muito grande. Não, e aqui na Baixada, né?
pessoal vem muito para cá, né? Já tem um público mais idoso, mas eu imagino que muitas cidades assim de São Paulo, o sonho é se aposentar aqui. Eu vou aposentar e vou pra praia. Vou aposentar e vou pra praia. Muitos já têm imóvel aqui. E vem se aposentar aqui. Aí é um campo muito grande, né? Aqui na Baixada Santista, né? Sim, e aí entra naquela questão novamente. Às vezes o familiar é mais aconchegante, né? Contratar um profissional e cuidar desse idoso em casa do que institucionalizar. Sim. Então, Não, para quem pode, eu acho mais vantajoso, né? Porque até você que é o familiar, né? O filho ali, de primeiro grau ali, filho, filha, sogro, nora, genro, né? Você não tem um conhecimento adequado, né? Às vezes a nossa vida é louca, né? Você tem que trabalhar, tem que correr por mais que você queira tá ali para ajudar, você não consegue. Então é uma forma de você dar uma qualidade maior. E é um absurdo isso, né? Um dia eu tava falando isso com a Vanessa, né? A gente tem 2 filhos. Falei, mas quando a gente for velho, o que eles vão embora, né? A gente namorava, aí eles vieram, aí eles vão embora, aí continua nós aqui. Quem vai cuidar da gente? Ele casou, a gente fica aqui sozinho. Só que eu criei minha filha, eu crio ela há 12 anos. Vou criar mais 8, até ela casar, mais uns 10 anos, 20 anos. Ela não vai conseguir cuidar de mim 5 anos ali da minha velhice, que eu vou estar maluco, eu vou estar doido, que eu vou estar enchendo o saco dela, lá nos 5 anos só. Ela não vai conseguir cuidar de mim. E pensar na rotina dela, né? Então, e a vida dela, como é que vai ser? Os filhos dela. Então... É muito doido pensar. Uma vez a gente tava falando sobre isso. Falei, caramba, mas a vida essa, né? Bom, mas que bom que tem os profissionais para isso, né? E os profissionais realmente que é mais uma profissão que a gente vai ter que falar sobre isso. É mais uma profissão que a gente não pode chamar só de profissão, é uma missão. Porque realmente eu acho que... Não, porque eu falei, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Gostar tem que daquilo. gostar, tem que ter amor, respeito, né? Não é fazer só por dinheiro, né? Porque é muito delicado, é a saúde do outro, enfim. E aí tem aquela coisa também de vai ter alguns como é que fala? Pacientes? Quando você está cuidando de algum idoso, ele é seu paciente? Ele passa a ser seu paciente. Paciente? Ele passa a ser então, seu paciente. aí o paciente às vezes é agressivo, não quer você ali. Às vezes a gente escuta pessoas, né, de mais idade que falam que... os filhos falam, mãe, vem morar comigo, mãe, né, é perigoso, agora você tá morando sozinha, vem morar comigo, eu vou me sentir mais segura, você também. E a pessoa, né, fala, não, eu quero morar sozinha, eu ainda tenho condições, né? Imagina ainda um cuidador ir para casa dele. Então, ou seja, acredito que deve também ter isso, né? Os cuidadores também terem que aguentar, às vezes, né? Tipo, uma agressividade, né? Do velhinho. Então, acho que tudo isso faz parte. Realmente tem que ser com amor, com muita paciência, resiliência, né? Igual você falou. É por isso que tem que ter esse preparo. Para saber lidar com isso, né? Com essa violência. O que eu posso fazer? Até que ponto, né? Eu posso... Não, tem que ser capacitado. É que nem a gente fala lá nos cursos de massagem, né? Tem gente que às vezes vem e não faz curso de massagem. Porque eu tenho dom. Minha mão é boa. Eu falo, então não é massagem que você faz, é carinho. É a mesma coisa que eu imagino um cuidador que não é capacitado dizer que é cuidador. Ele não é cuidador, ele é um acompanhante, né? Tá ali batendo papo. O cara engasgou. E agora? O que eu faço? Exatamente. Então não é um cuidador de idosos, né? É uma profissão nova, assim? Relativamente nova? Ou já tem isso há muito tempo? Já tem há muito tempo. Só que há tempos atrás era de forma informal, vamos dizer assim. Né? Esse acompanhante. Eu era um acompanhante, eu cuidava, eu sempre trabalhei com isso, de cuidar e tal. E agora a capacitação mesmo, de verdade, tem em torno de uns 10 anos. Recente até, né? A capacitação mesmo. Porque eu imagino que alguém viu esse campo, essa brecha aí, e criou uma formação para capacitar as pessoas, né? Sim. Bem legal. Agora a gente está com isso lá na Única também. Nós temos lá na Única. Vamos falar um pouquinho do curso, como é que funciona lá o curso lá da Única. Pode falar, explica em relação à duração, né, carga horária, o que entra nesse curso, quais são os tópicos. Sim, nós vamos ter, né, lá na Única 16 encontros, né, a carga horária de 36 horas, né. 80 horas, desculpa. Não é isso? Isso, 80 horas. Desculpa, 80 horas a carga horária total, né? Com isso são 16 encontros. E dentro desses 16 encontros nós vamos trabalhar em 2 módulos. Um primeiro módulo
Nós vamos explicar todo, né? Entender toda a fisiologia desse idoso, e aí entra todo o processo de como cuidar, a mudança que acontece de pele, as doenças crônico-degenerativas, né? E um segundo módulo, além dos primeiros socorros, a parte de como o cuidador tem que se qualificar, né? Se preparar psicologicamente para lidar com todas essas dificuldades que vai passar nesse processo de cuidar do idoso. Que é o cuidando, né? De quem cuida, que é o né? cuidando de quem cuida. Sim. E aí tem prática, né, no curso. Sim. Eles se dividem em duplas, sim, né, como se fosse atendendo um ao outro, né? Sim, as técnicas de primeiro socorro são todas na prática, né? Então todo o processo de parada cardiorrespiratória, de engasgo, são feitos todos na prática, né? Então todo esse aprendizado do primeiro socorro é na prática. E essa parte do dos cuidados paliativos, da práticas integrativas, né? Também entra de reforço para esse cuidador. E vai ser encontros muito importantes. Sim, e aí recebe a capacitação, né? Sim. Ali para cuidar de quem precisa tanto, né? Sim, sai certificado para ser, com todos os conhecimentos necessários para ser um cuidador, atuar como um cuidador de idosos. Em todas as áreas e campos que o mercado aí fornece para esse profissional. Isso aí. Bom, eu adorei. Você gostou, André? Foi muito bom, muito legal. Deu para tirar muitas dúvidas, né? Deu. O que eu falo, cada podcast que a gente faz é uma aula, né? Não é um bate-papo, porque a gente aprende muito, né? Sim. E sempre quem vem aqui é um professor, então a didática não tem como não aprender, né? Não, muito pelo contrário. A gente pesca cada coisa aqui que não sabia, né? E aí, junta com outro conhecimento que você tem, nossa, você vai longe. E aí eu vou pondo só aqui minha listinha de coisas que eu também quero aprender. Esse curso eu também quero fazer. Esse daqui eu ainda não fiz. Já falei para minhas filhas que elas têm que fazer. Chegar na idade vão ter que fazer. Com certeza. Já vou ter essa conversa com a minha filha já. Importante. Ai, muito bom. Bom, adorei, Daisy. É muito bom saber disso tudo, saber que existe, saber que temos mais esse curso lá na Única, né? Que é uma profissão, é considerado uma missão também, eu gosto sempre de falar assim. E é isso. E que tem é muito bom saber também que tem uma procura, né? Tem um campo de trabalho muito grande, muito grande mesmo. Até porque na Única, a maioria das pessoas que procuram cursos é para se profissionalizar. Sim. Né? Entendemos aqui que é um curso que não é só profissionalizante, não é só com esse objetivo, mas é para a vida. Mas a maioria das pessoas procuram para se profissionalizar e é um curso ótimo para isso. Tem uma boa demanda, uma boa procura, né? Um campo de trabalho grande. Adorei saber. Imagina, o prazer é todo meu, o prazer também fazer parte agora da Única e poder disseminar esse conhecimento. Pode ter certeza que quem fizer esse curso vai sair bem capacitado. Tenho certeza. E, novamente, o prazer é todo meu. Obrigada. Foi muito bom. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.